Olá pessoal, boa noite. Hoje eu vim aqui fazer mais um vídeo. É mais sobre umas críticas sobre o que vem acontecendo no nosso estado vizinho aqui, né? Pra quem não sabe, eu sou do Paraná, né? Moro em Curitiba e, e vejo aqui com frequência a situação do Rio Grande do Sul, certo? O que eu acho sobre isso? Existem pessoas do cunho religioso falando que o Rio Grande sofre um castigo, que, é, que lá tem muita dificuldade com a pregação da palavra, né? Que não tem muita acessibilidade naquelas regiões, né? Olha, o o meu ponto de vista, certo? Eu vou pela minha perspectiva bíblica, pelo que eu estudo todo o tempo aqui. Inclusive comentei ontem com um amigo meu, né? Que se for, se for se for propósito divino, um castigo divino, alguma coisa, não convém a você ficar julgando, certo? Não convém a você meter pedra, certo? Porque, sobretudo, nós somos seres humanos, somos todos irmãos dentro de uma nação, e se a pessoa está uma dificuldade, se um pai aqui na dificuldade, que eu admiro muito as pessoas, mobilidade nacional das pessoas, mobilidade nacional, admiro muito a esse sentimento de brasileiro de ajudar um outro, certo? Mas isso não é o momento das pessoas estarem ouvindo isso. Você tem que fazer o que você tem na mão, né? Se tiver a oportunidade de fazer o bem, faça. Isso é bíblico, certo? Independente das perspectivas religiosas, sociais e tal. Mas você, como uma pessoa que, que tem um credo, que crê em Deus, né? Que se diz um cristão, você tem que fazer as obras que Jesus fez, certo? E independente de se é isso ou aquilo, nós estamos um povo só, nós temos que ajudar. E é louvável as pessoas, é muito, é muito, muito louvável o que o brasileiro é. O brasileiro de verdade está fazendo, o brasileiro de humano que tem coração voltado a fazer o bem, certo? E independente que estão falando, porque isso é um castigo divino, que isso aqui, gente, temos que fazer nossa parte como seres humanos, certo? Se tiver a oportunidade de fazer o bem, faça. Agora, ninguém precisa estar ouvindo o que algumas pessoas do cunho estão tá falando, certo? Mesmo caso que eu critiquei quando as pessoas falaram mal de Israel, né? Se foi castigo divino ou não, mas você como uma pessoa temente a Deus, tem que sentir compaixão com o teu próximo, certo? Tem que ajudar. Se for ajudar em orações, né, no caso de Israel, que é um país já mais longe de alguma coisa, né, confortar as pessoas que estavam se lamentando, que eu tenho pessoas que moram lá, que eu me comunico com elas, né, na minha plataforma, e, e ter um conforto, certo? Para que aquela fase ruim passe. Agora, no caso nosso aqui, que a mobilidade, que as pessoas se mobilizaram, estavam fazendo arrecadação, né? Que muitos de nós aqui, no qual também eu fiz parte, ajudamos com donativos, com roupas, mas longe de falar certas coisas que não entende, que as pessoas que não cunho religioso falam uma coisa que não é o momento de estar falando, gente, é o momento de ajudar, aliviar o sofrimento das pessoas, certo? Então, tem certas coisas que não convém estar falando, certo? Deus está castigando, gente. É, se você vê pela perspectiva bíblica, Deus, é, até nós somos passivos de algum castigo, porque nós não somos perfeitos, somos pecadores, certo? Mas tenha compaixão, certo? Não fica falando besteira, falando das coisas, certo? Eu me irrito com isso, porque em vez de você aliviar o sofrimento, você ainda tá pondo mais carga, não dá certo isso. Não dá para fazer, não dá para concordar com esse tipo de coisa, certo? Na Bíblia está dizendo porque Deus puniu
naquela época da Babilônia, que Israel foi exilada pela Síria e Babilônia, Deus deixou bem claro para os profetas: eu estava um pouco zangado com o meu povo, mas vocês fizeram algo além do mais do que era permitido com eles. Portanto, o juízo de vocês chegarão. E Deus deu sentença à Babilônia, deu sentença para Edom, deu sentença até para a Síria, por causa que exageraram no limite de um juízo. Foram usados para um juízo, né, para castigar aquela geração e exagerar, extrapolaram. Então a gente toma cuidado. E tem um provérbio também que fala, né, que até mesmo que serve para isso. Se você vê até mesmo seu inimigo caído, não humilhe ele, não zombe dele. Por Deus pode fazer ele se levantar e se virar contra ti. Porque Deus é justo. Então, se você vê uma pessoa em tribulação, por mais que, independente do que eu citei, não tentem humilhar, cara. Ajude. Certo? É a tua obrigação como um servo e filho de Deus. Certo? Não fique falando besteira. Não fique usando coisas que não convém. Certo? Nós sabemos que tem estados brasileiros que têm suas particularidades. Mas se acontecer qualquer tipo de coisa, é obrigação sua, como um cidadão brasileiro que vive nesse país e com uma pessoa, com um ser humano, ajudar numa situação dessa. Mas hoje é o que menos precisa é você ouvir esse tipo de balela, certo? Nós estamos nos tempos aí muito diabólicos. Eu vi pessoas na internet zombando, certo? Rindo da desgraça do povo gaúcho. E tanto vi gente religiosa falando, porque assim é castigo de Deus, porque lá o evangelho. Gente, tem que parar com isso, certo? As pessoas confundem a bola, as pessoas não leem a Bíblia como correta, então não é nem para citar esse tipo de coisa numa internet, certo? Tirando aqueles perdidos ali que ficam falando porcaria ali de xenofobia, certo? Nós somos perseguidos porque, como tentamos falar a palavra de Deus, mas esse tipo de criatura aí pode falar o que quer que ninguém dá bola, né? Mas só que é o seguinte, eles se entendam com Deus, certo? Porque Sodoma e Gomorra não foi destruída por questão de imoralidade sexual, por não ter compaixão com visitantes, com viajantes, com as pessoas necessitadas. Então, as pessoas que praticam isso têm que prestar muita atenção no que acontece, porque a conta vai vir, certo? Mas as pessoas como um cidadão, as pessoas como seres humanos, independente do que está falando, temos que nos ajudar. Nós somos irmãos, somos filhos de uma mesma nação, certo? Então nós temos que ajudar e não é momento dessas coisas serem faladas, ok? É esse o meu parecer.